TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa tarde a todos, mais uma vez. E antes de começarmos com a palestra sobre este livro, peço para aqueles que tiverem os telemóveis sem ser no silêncio ou no modo de avião, que façam o favor de o pôr, está bem? Que é para eu estar à vontade. Vamos então falar um bocadinho hoje, obrigada Lúcia, falar hoje um bocadinho sobre este livro, sobre o nosso lar, e só vamos falar de 9 capítulos, dos primeiros 9 capítulos, porque não dá para mais mesmo. E temos a dizer aqui que desde que o livro foi publicado em 1944, eu estou aqui a ver se ponho isto como deve ser, assim. Dizia eu que desde que o livro foi publicado em 1944, como nós sabemos é o primeiro, não é, da coleção da série André Luiz, a vida nas cidades espirituais tem atraído a atenção de todos, principalmente por mostrar que muitos aspectos da nossa vida, da nossa rotina que possuímos deste lado, como encarnados, essas mesmas rotinas continuam a estar presentes depois da morte do corpo físico. E então André Luiz, que julgo que a maioria pelo menos saberá que foi um cientista médico e cientista brasileiro chamado Carlos Chagas, que até tem uma doença que é a doença de Chagas, que ele descobriu. Então ele apresenta-se ao nosso querido Chico Xavier com o pseudónimo de André Luiz. E ele vai narrar aqui neste livro as suas experiências como desencarnado, as primeiras experiências como desencarnado, descrevendo logo no início, que é para nos situar bem e para nos chocar bem, então ele vai descrever os 8 anos que passou no umbral. E conta depois também a emoção de ter sido socorrido e de ter sido levado para uma cidade ou uma colónia espiritual chamada Nosso Lar. E a partir daqui o livro abre um leque de informações extraordinariamente importantes e totalmente inéditas sobre o mundo espiritual. Mas eu gostava, antes de avançarmos para o livro, de vos dizer que não nos podemos esquecer que a maioria dos planos espirituais têm dimensões físicas que são paralelas à nossa, e que interagem com ela. Mas esses planos, essas esferas espirituais ainda não podem ser confirmadas pela ciência, porque esta só muito recentemente é que faz conjecturas a respeito da existência destes universos paralelos, chamados agora multiversos. Então, onde é que se encontra esta cidade ou esta colónia, como quiserem dizer? Ela está localizada na 3ª esfera, acima da crosta. A crosta é como os espíritos chamam à superfície da Terra, onde nós todos estamos agora, habitamos. E ela está situada sobre a cidade, pelo menos uma parte da cidade do Rio de Janeiro, numa faixa então, ou num plano, ou numa esfera, os 3 nomes é a mesma coisa, que podemos definir como sendo já a periferia do umbral. E o desenho que vamos mostrar-vos encontra-se então no livro
cidade no além, e mostra exatamente onde é que ela está, ali onde está a estrelinha. Então, antes de continuarmos, vamos também fazer aqui uma pequena incisão para uma pequena, como é que se diz? Um inciso, é isso, um inciso, para vos lembrar que a Terra, o campo magnético da Terra, melhor dizendo, está dividido em 7 esferas. E vamos relembrá-las. Então, a partir da crosta, que é ali no meio, não é, que está até, aparece o nosso planeta, digamos assim, temos a primeira esfera, é o umbral grosso, mais materializado e que se prolonga durante 50 quilómetros. A segunda esfera é também umbral, mas já é um umbral mais ameno, com uma profundidade de 950 quilómetros. E hoje não disse mal, não é mesmo? E é aqui então, neste umbral mais ameno, que os espíritos do bem localizam mais amplamente a sua assistência e onde estão situadas aquilo que são chamadas por eles postos de socorro ou moradias. Uns chamam-lhes moradias, outros chamam-lhes postos de socorro, mas é tudo a mesma coisa. E essas moradias ou postos de socorro que estão localizados nesta segunda esfera, que está ali toda pontilhada, vocês veem, não é, com não são bem uns círculos, são tipo uns retângulos, então, é o umbral mais ameno. E é então onde estão estas moradias todas, ou estes postos de socorro, que estão ligados às respectivas cidades ou colónias espirituais. Não é? Depois, essas diversas cidades estão então mais acima, aonde? Na terceira esfera. Ali só está assinalado o nó solar, mas como ele, há centenas e centenas e centenas de cidades espirituais nesta mesma esfera evolutiva, na terceira esfera. E como nos é dito pelo Chico, enfim, por Eigorina Cunha, através de Chico, que aqui ainda é um umbral. Esta terceira esfera ainda é um umbral, mas já é a periferia do umbral. Portanto, é uma zona, digamos assim, de transição para a quarta esfera, que é chamada de arte, cultura e ciência pela espiritualidade superior. Depois temos a quinta, que é a do amor fraterno universal. E, finalmente, a sexta, que é chamada de diretrizes do planeta. Finalmente, temos a sétima, que já é a abóbada celeste, ou, se quisermos um termo mais científico, a ionosfera. Ok? Portanto, estas são, então, as 7 esferas que rodeiam a crosta ou superfície da Terra, onde estamos todos agora, todos encarnados. Não é? Então, estas cidades, é preciso também dizer-se que só refletem a vida dos desencarnados que habitam nestas esferas mais próximas da Terra, mas não refletem de maneira nenhuma a vida dos desencarnados que vivem nessas esferas mais elevadas, portanto, que já são considerados planos superiores, onde tudo o que conhecemos como sendo parte da nossa rotina é ultrapassado por uma realidade que sabemos ser muito diferente, apesar de desconhecermos os seus pormenores. E no prefácio, então, do livro, e vamos agora começar realmente com ele, no prefácio do livro
temos uma mensagem do próprio autor, de André Luiz, que diz o seguinte: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Portanto, ele está a chamar àquilo que vai descrever a partir de agora, e nestes 51 capítulos, que a vida, tal como ele a foi encontrar logo após a sua desencarnação. E vamos fazer um resumo curtíssimo da sua vida como encarnado. Ele estudou sem grandes sacrifícios, os pais eram de família média alta, tornou-se médico, teve uma vida com todo o conforto, mas com abuso de bebidas, etc. E também de companhias femininas. Como médico, ele só atendia os mais pobres quando lhe pediam. E muitas vezes era quase forçado a fazê-lo. E ele, portanto, só satisfez o seu egoísmo e o seu orgulho. Até que um dia adoeceu e foi operado. Mas não recuperou da operação e acabou por desencarnar na própria casa de saúde. E vamos continuar então com o primeiro capítulo, que começa com uma descrição do local onde André Luiz se encontrou depois da desencarnação. Ele diz que se sentia permanentemente em viagem, que havia pouca claridade e que ele tinha pavor das troças que vinham de desconhecidos. Tinha também dificuldade em dormir e as lágrimas eram permanentes. E ele afirma que esteve prestes a perder a razão. A paisagem, quando não era totalmente escura, conta ele, parecia banhada de luz alvacente. Enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando quais feras. Os raios de sol aquecem de muito longe. O benfeitor Emmanuel, na introdução de um outro livro, também de André Luiz, chamado Ação e Reação, escreve o seguinte: a criatura humana não se encontra simplesmente subordinada ao critério dos penólogos do mundo, mas sim à própria consciência. Ou seja, na desencarnação, a pessoa junta-se ao grupo espiritual com quem tem afinidade e ao qual se liga mentalmente. Nunca se esqueçam que os nossos pensamentos são seres vivos. Podemos considerá-los seres vivos e, portanto, aquilo que nós mentalizamos é imediatamente aquilo que nós vamos atrair para nós. E, portanto, isso é que é afinidade ou sintonia. Então,
André Luiz, quando estava encarnado, ele estava totalmente afastado das coisas espirituais, ou seja, ele estava totalmente afastado do bem. E tal como ensina o Evangelho, quem não faz o bem, faz o mal. E ele vai continuar a contar o seguinte: cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. E vamos recuar no tempo um pouco e vamos até ao Céu e o Inferno, uma das obras básicas do nosso codificador Allan Kardec, que no Céu e no Inferno vai nos dizer o seguinte: a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre o corpo e o perispírito, ou seja, o corpo espiritual. Então, o Espiritismo ensina-nos que nas sucessivas encarnações a alma se vai purgando, digamos assim, depurando, ou seja, vai-se livrando das suas imperfeições. E quanto à passagem para a outra vida, vamos aprender no Espiritismo, especialmente neste livro O Céu e o Inferno, que esta passagem se dá conforme o nosso grau espiritual. Ou seja, vai ser mais rápido o desprendimento do corpo físico ou menos, vai ser com maior ou menor sofrimento, vai ser a dormir ou acordado, etc, etc. Portanto, há várias maneiras de fazer a passagem para o mundo espiritual. E como é que nós podemos saber qual é, então, esse grau, não é? Esse grau espiritual que nós temos? Pois é muito fácil. É só olharmos para nós próprios e para a vida que levamos, para os atos que nós cometemos, enfim, pelo nosso dia a dia. É isso que vai determinar depois que a nossa passagem seja, digamos assim, melhor ou pior. Então, na introdução ainda do mesmo livro, Ação e Reação, que citámos há momentos, o benfeitor Emmanuel também aponta o seguinte: a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. Estamos a falar do desprendimento, não do desprendimento que se dá todas as noites quando adormecemos. Estamos a falar do desprendimento no momento da passagem da vida física para a vida espiritual. E continua o benfeitor Emmanuel: no momento materializado e sensual, no homem materializado e sensual, que viveu mais para o corpo do que para o espírito e para o qual a vida espiritual nada significava, o desprendimento é gradual e pede contínuos esforços. Além disso, este tipo de homem resiste à separação porque quer reter o corpo, ou seja, quer continuar na vida da matéria, que é aquilo que ele conhece e de que ele gozou até esses momentos. Continua Emmanuel, entre a esfera dos espíritos encarnados e os círculos de purgação, ou seja, e o umbral, demoram-se companheiros desenfaixados da carne que se acompliciaram na delinquência, criando pela sua própria conduta o inferno exterior, que nada mais é
do que o reflexo de nós mesmos. Atenção que os sublinhados são meus. Ou seja, vamos encontrar do lado de lá com todos aqueles com quem temos realmente afinidade. E tanto no Livro dos Espíritos como no Céu e o Inferno, Kardec ensina-nos que o estado de perturbação que se segue à separação do corpo depende da elevação de cada um, sendo que a sua duração está diretamente ligada à prática do bem e à consciência pura, o que significa que tudo vai depender só de nós e daquilo em que acreditamos, das nossas crenças e daquilo que fizemos durante a nossa vida física. Mas vamos voltar então ao livro Nosso Lar e a André Luiz, e este continua a explicar-nos o seguinte: eu guardava a impressão de haver perdido a ideia do tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. Mais adiante ele vai dizer que persistiam as necessidades fisiológicas e que o castigava a fome. Passado um pouco, mais à frente, continua ele, como flor de estufa, não suportava o clima da realidade. Não adestrara órgãos para a vida nova. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma, pelo contrário, sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Então, muitos daqueles que chegam e que estão agora no Nosso Lar e nas outras cidades espirituais semelhantes ao Nosso Lar, inclusive a nossa chamada Águas Santas, ainda sentem falta dos alimentos e daquilo de que gostavam quando estavam na terra. Por exemplo, tabaco, que se falou há pouco. Para não falar já em outras drogas, na alimentação, nos doces. Essa é para mim, não é? Bom, então, e tal como acabámos de mencionar, a intensidade e duração daquilo que nos faz falta estão na razão direta da afinidade existente entre o corpo e o perispírito, isto é, o corpo espiritual. Mas vamos continuar a ouvir André Luiz. Em momento algum, diz ele, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. A filosofia do imediatismo me absorvera no mundo. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos afiguravam-se-me agora extremamente secundários. Então, aqui fica bem patente a falta de preparação para tudo o que é espiritual e, portanto, também, claro, para a morte, entre aspas, porque nós sabemos que ninguém morre, que todos somos espíritos imortais. E é nestes momentos dolorosos, difíceis, que a base religiosa, que a nossa fé nos faz muita, muita falta. E a dor, essa professora, essa mestra, tão difícil de acatar e de aceitarmos nós, encarnados, é que acabou por levá-lo a estas reflexões. E não há dúvida que foi um momento extremamente importante para ele. Diz ele, filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistaram os meus títulos universitários sem maior sacrifício.
habitara a terra, gozara-lhe os bens, deliciara-me com a família, sem nada retribuir e estender à imensa família humana. E ele ouvia: suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-no por todos os lados. Torturava-o a fome e a sede escaldavam-o. Comezinhos fenómenos da experiência material patenteavam-se aos seus olhos. A barba crescera, a roupa começara a romper-se. E o mais doloroso não era o terrível abandono que sentia, mas sim o assédio incessante. Porquê suicida? É que ele realmente cometeu o chamado suicídio indireto. Como? Pelo tipo de vida que levava e pelos vícios que ele tinha. E continua ele: foi quando recordei que deveria existir um autor da vida. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio. Os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Isto para vos dizer, que é o que diz e conta o livro, que os benfeitores estiveram sempre lá ao pé dele. No livro é descrita que ele via uma luz ao longe. Mas agora, só depois deste sofrimento todo, porque ele passou, é que André Luiz abriu o seu coração e pôde então vê-los, como vamos já ver. Foi nesse instante, conta ele, que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu e lhe disse: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Chamo-me Clarencio. Agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Vamos sem demora. É preciso atingir nosso lar. E nós podemos aqui começar a refletir e pensar que estamos sempre a tempo de recomeçar. Deus não espera pelas nossas preces, pelas nossas orações para nos amar, para nos ajudar, mas é indispensável nós estarmos receptivos a tudo isso. E graças ao poder extraordinário da oração, quando André Luiz mentalizou firmemente a necessidade de auxílio, ele ampliou o seu padrão vibratório e pôde ter o socorro. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta cravada em altos muros. Tateou num ponto da muralha e a porta abriu-se. E vamos agora descrever muitíssimo resumidamente, a cidade, então nosso lar, para onde ele foi levado. É composta então por uma governadoria, um edifício de torres soberanas que se perdem no céu e por 6 ministérios. Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Cada ministério é administrado por 12 ministros, ou seja, que rodeando, digamos assim, como seus conselheiros, o governador, que já em 1943 já governava a cidade há mais de 100 anos, ele tem para o assessorar 72
102 ministros, 12 por cada um dos 6 ministérios, não é? Todos eles, claro, estão subordinados à autoridade deste governador. A cidade tem uma forma de estrela. Estrela de 6 pontas. E em cada uma das suas divisões está um dos ministérios e a rodear esse ministério estão então as diversas instituições que trabalham e que fazem parte, portanto, desse mesmo ministério e também as casas, as habitações dos servos, dos servidores desse mesmo ministério. A população é composta então por homens e mulheres, jovens e adultos, em número de 1 milhão, mas estamos a reportar-nos a 1943. Tem então uma grande muralha protetora, com baterias de proteção magnética. Não nos podemos esquecer que, apesar de estar numa zona de transição e sendo já por isso mesmo a periferia do umbral, ainda é umbral e, portanto, precisa de defesa. Então, tem uma grande muralha protetora com baterias de proteção magnética, conjuntos habitacionais, uma praça central que acomoda até 1 milhão de pessoas, tem fontes luminosas, tem jardins, tem parques, tem o Bosque das Águas, tem o Rio Azul, tem o Campo da Música, tem a Câmara de Retificação para os doentes que chegam a nosso lar, etc. Continuemos, portanto. Conduzido, quando chegou, a um aposento de amplas proporções, serviram-lhe um caldo reconfortante, seguido de água que lhe pareceu portadora de fluidos divinos, reanimando-o inesperadamente. Assemelhava-se a um cego venturoso que abriu os olhos depois de longos séculos de escuridão. E André Luiz, nessa altura, perguntou: amigos, por quem sois? Explicai-me em que mundo novo me encontro. De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? E um deles, então, afagou-lhe a testa como se fosse um conhecido pessoal de longa data e disse-lhe: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivifica o corpo físico. Aqui, entretanto, a nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando estamos no círculo carnal. O nosso Sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do Autor da criação. E André Luiz vai desabafar, dizendo-nos: não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Não poderia supor noutro tempo que me seriam pedidas contas de episódios simples que eu costumava considerar como factos sem maior significado. Conceituar até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, alheio aos códigos penais da Terra, entrava na relação de fenómenos naturais. E aqui nós vamos saber, também no livro é-nos dito, qual é o significado da dor no nosso lar.
Então é o ministro Clarencio que vai explicar-lhe que os espíritos que estão nesta cidade espiritual, para eles a dor significa a possibilidade de enriquecer a alma, porque a luta constitui o caminho para a realização divina. Então ele vai sentir-se, a certa altura, depois deste episódio que vamos narrar, as suas energias renovadas. Porque quando chega ao crepúsculo a nosso lar, em todos os núcleos desta colónia de trabalho, porque todas as colónias que se encontram como ela nesta esfera de transição, na terceira, são colónias de trabalho na sua grande maioria. Outras são colónias de estudo, mas esta e outras são colónias dedicadas a crianças, etc. Mas esta é uma colónia de trabalho. E então estabelece no crepúsculo, estabelece uma ligação direta com as preces da governadoria, do governador. E André Luís, de onde estava, pôde contemplar ao fundo, num ecrã gigantesco, um prodigioso quadro de luz quase fiérica. Obedecendo então, continua a dizer o livro, a adiantados processos de televisão, surgiu o cenário de um templo maravilhoso. E, sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto em atitude de prece. Era o governador da colónia. Então, vai-nos ser dito também no livro isto que eu transcrevi para aqui. Todas as residências e instituições do nosso lar estavam a orar com o governador através da audição e da visão à distância, ou seja, da televisão, não é? Quando uma abundante chuva de flores azuis se derramou sobre André e sobre quem o acompanhava. Mas eles não conseguiam apanhá-las com as mãos, porque se desfaziam ao de leve ao tocar-lhes na testa. E todos experimentaram uma singular renovação de energias ao contacto com as pétalas fluídicas. E esta primeira prece coletiva no nosso lar produzira uma completa transformação no ex-médico. Ele, portanto, sentiu uma renovação de energias e, por causa disso, ele tinha deixado de ser o doente grave que era umas horas antes. E dizer ainda que esta oração coletiva se destina a manter a energia vibratória, ou seja, a manter alta, elevada a vibração de toda a cidade. Então, hospitalizado e reconfortado pelas energias novas, André Luís sentia-se outro, mas com numerosas interrogações na mente, apesar da sensação de alívio que sentia. E ele é atendido por um médico espiritual, pelo Dr. Henrique de Luna, que comprova o suicídio inconsciente que ele praticou. E ele vai ficar não gostou do que ouviu e diz assim: singular assomo de revolta borbulhou no íntimo de André Luís. Creio que haja um engano, assegurou melindrado. Meu regresso do mundo não teve esta causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Ou seja, é bom que nos lembremos que o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, é suscetível de levar sequelas para o outro lado da vida.
E ele, André Luís, vai permanecer no hospital sob o cuidado do Dr. Henrique de Luna mais ou menos 1 ano, efetuando constantemente curativos no abdômen. E este vai-lhe dizer, então, o seguinte: sim, mas a oclusão radicava em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. E eu sublinhei agora: o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. E, inclinando-se, ele indicava determinados pontos do corpo. E vai continuar a dizer-lhe: os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas o meu amigo, no entanto, desperdiçou patrimónios físicos preciosos. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas aparentemente sem importância. E devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Na verdade, a sua posição é a de suicida inconsciente, e centenas de criaturas saem da Terra nas mesmas condições. Portanto, a origem da oclusão intestinal deu-se devido a um cancro. Ele acabou por ter o cancro. E este, por sua vez, apareceu devido a tudo isto que o Dr. Henrique de Luna acaba de citar e também às leviandades que o levaram a ficar com sífilis. Para além disso, ele era colérico, ele irritava-se com tudo, ele tinha falta de autodomínio e era muito descuidado no modo como tratava os semelhantes. E no Livro dos Espíritos, Kardec também interrogou a espiritualidade sobre o assunto. E eis aqui a resposta. Na pergunta e resposta da 952, a linha A, Kardec perguntou: o homem que parece vítima do abuso das paixões é mais ou menos culpado do que aquele que corta a sua vida por desespero? E a resposta: é mais culpado, porque teve tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. Naquele que o comete instantaneamente, às vezes, há uma espécie de desvario que se aproxima da loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Continuemos. Neste capítulo, que já é o 5º, André Luís vai conhecer então quem? Lísias, o enfermeiro e assistente do médico Henrique de Luna, que foi designado para lhe prestar assistência enquanto ele estiver em tratamento. E Lísia foi um dos primeiros amigos de André Luís aqui no nosso lar. E é dele que ele vai receber informações de outros espíritos internados ali. E ele começou por lhe dizer o seguinte: apenas aqui, na secção em que se encontra, existem mais de 1000 doentes espirituais. E note que este é um dos nossos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Vejamos o seu caso. Os seus intestinos apresentam lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra características de esgotamento prematuro. E ele continua: na turma de 80 enfermos a que devo assistência, 57 encontram-se nas suas condições. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? E Lísia vai citar então os germes da perversão da saúde divina que estão ligados ao perispírito.
E apesar do tratamento, a causa dos males irá continuar até que se desfaçam esses germes de perversão da saúde ligados ao corpo espiritual, isto é, ao perispírito, pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais do que os outros. E Lísias continua a dizer-lhe: sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? E ele prossegue: as religiões no planeta convocam as criaturas à espiritualidade. Ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância neste particular. Incontável é o número dos chamados, mas onde estão os que atendem à chamada? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro género de convites. E tenho que acelerar. Resultado, continua ele: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas por loucos, doentes e ignorantes. Estes círculos imediatos, vocês já perceberam que é o umbral, tanto o grosso como aquele que é chamado umbral médio, mais ameno. E ele continua: acreditaria porventura que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Todo o processo evolutivo implica graduação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, tal como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas na carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. E André Luís continua a dizer: em seguida, aplicou-me passes magnéticos, fazendo os curativos na zona intestinal. Isto significa que os corpos espirituais mais leves ascendem a zonas mais elevadas, ao passo que os mais pesados são atraídos para o interior da Terra ou então para um umbral mais grosso. E um dia o Chico disse o seguinte: quando desencarnamos, os benfeitores e amigos que nos recebem em seu meio não nos constrangem com os nossos erros. Eles nos tratam bem e nada comentam das nossas falhas. Nós é que, com o passar do tempo, sentimos não merecer estar entre eles. E é então que pedimos para reencarnar, a fim de merecer a sua convivência do outro lado. Um dia ele também comentou com Lísias a falta de visitas dos parentes e amigos que partiram antes dele. E Lísias esclareceu que a mãe dele tinha intercedido sempre por ele e que foi ela quem pediu ao ministro Clarencio que o ajudasse, mas que ele só percebeu a presença de Clarencio quando o desejou ardentemente, tal como já dissemos lá atrás. E Lísia também explicou uma coisa que também nós já acabamos por dizer, que Deus nos ama sem esperar pelas preces, mas que espera determinada posição receptiva para encaminhar-nos à ajuda. Dizer aqui que a mãe dele se encontra num plano superior, ou seja, ela já está no plano, pelo menos na quarta esfera,
ou seja, no plano da arte, ciência e cultura, e que André Luiz, durante a noite, em desprendimento perispiritual, vai então visitá-la, porque durante o dia, digamos que no seu corpo espiritual normal, de todos os dias, ele não tem autorização para subir, nem consegue ir ao plano acima, mas em desprendimento, através do sono, sim, ele vai visitá-la. E é bem bonita essa parte, aliás, como todo o livro, não é? Não é só bonito, como tem imensos conhecimentos e informações. E então Lísias também lembrou que quando alguém deseja uma coisa ardentemente, já se encontra a caminho da sua realização. Mas que há três requisitos: desejar, saber desejar e merecer ou trabalhar persistentemente para ter mérito, para poder realmente receber a resposta a esse pedido. Então, depois de umas semanas de tratamento, e estamos a acabar, André Luiz saiu pela primeira vez acompanhado por Lísias. E ele vai, então, só passear, conhecer o Ministério do Auxílio, algumas das suas partes. Nesta primeira saída, no Ministério do Auxílio, ele depara-se com largas avenidas, com ar puro, com muitas pessoas a irem e a virem, e os edifícios diz-lhe Lísias, que eram destinados a instituições e a abrigos, e que as residências eram reservadas aos servidores e que não havia ali nenhuma ociosidade. Todos trabalham. Então, a cidade, que eu trago aqui duas fotografias do filme, impressionava-o sobretudo pelos aspectos da natureza, que lhe aparecia como sendo muito melhor em relação àquele que conhecia da terra. Grandes árvores, fartos pomares, jardins lindíssimos, cores muito harmoniosas, todos os edifícios tinham flores à entrada, havia pássaros lindos e entre as árvores também havia animais domésticos. Vamos agora ao capítulo 8º, e ainda neste capítulo, chamado Organização de Serviços, então fala-se dos vários serviços oferecidos na cidade. E diz-se que ali eram atendidos os doentes, rogativas e preces eram selecionadas, organizavam-se turmas de socorro às zonas inferiores, ao umbral, estudavam-se processos e programavam-se reencarnações, e os serviços de alimentação, da distribuição de energia elétrica, do trânsito, do transporte, eram tratados todos eles ali, mas sob supervisão da governadoria, que contava com mais de 3.000 servidores administrativos. E passemos então agora ao capítulo 9, onde vamos resumir aqui o que é dito no livro sobre a alimentação, sobre o que é que se come em cada um dos ministérios. Vejamos. Então, ministérios da regeneração e do auxílio, come-se hortaliças e cereais, frutas e sumos. No Ministério da Comunicação e no do Esclarecimento, só frutas e sumos. No Ministério da Elevação, sumos e concentrados. E vamos ficar por aqui, porque já não dá para mais o tempo, e eu só espero que este resumo destes primeiros 9 capítulos do livro faça com que todos os que ainda não o leram, que tenham vontade de o continuar a ler, porque tudo o que o livro nos desvenda é importantíssimo para todos nós. E vamos terminar com o aviso que o próprio André Luiz nos dá, então, no preâmbulo do livro. Voltamos lá atrás e ele diz assim, quase a terminar: ó amigos da terra, acendei as vossas luzes
antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes de que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. E o Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, vem também lembrar-nos que quando te encontres diante de alguém que a morte parece nimbar de sombra, recorda que a vida prossegue além da grande renovação. E muito obrigada então pela vossa atenção e paciência e desejo-vos muita paz. Boa tarde a todos. Vamos então para a nossa prece final. Já estamos em cima da hora. E levando o nosso pensamento até ao mais alto, abrindo o nosso coração a vós, Pai, nós agradecemos pelas bênçãos que temos de ter acesso a este conhecimento, de termos tido, para além de Jesus, tantos e tantos irmãos que nos vieram ensinar. E por último, nosso querido Chico, que nos mostrou como é possível pôr em prática, mais uma vez através do exemplo, o Evangelho que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos atrás. Possamos fundamentar a nossa fé, que é tão importante e que nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa existência, em todo este conhecimento, para que ela se torne uma fé raciocinada, pois é a única maneira de aos poucos irmos construindo uma fé sólida, que apesar dos embates não nos deixa cair. Agradecemos a Batuíra por este pontinho de luz, a toda a equipa de amigos espirituais que trabalham incansavelmente para nos ajudar, para nos amparar, mostrando-nos o verdadeiro sentido da caridade, tão necessária para todos nós. Que as bênçãos que foram derramadas nesta tarde possam acompanhar-nos até aos nossos lares, envolver os nossos familiares e todos aqueles que se cruzarem conosco na sua caminhada. E que Jesus, o nosso mestre amigo, possa continuar a iluminar o nosso caminho, hoje e sempre. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.